Fala galera, voltamos aí ao segundo vídeo desse projeto, dessa temporada, de levar os conceitos da gestão pública para o nosso público, da melhor forma possível, né? Pessoal, vou pedir antes da gente iniciar esse debate, segue a gente aí nas redes sociais. O pessoal aqui da minha equipe de marketing pediu, pelo amor de Deus, para mim não esquecer de pedir isso. Então, no Instagram, @DTRSoftware, estamos no TikTok, com muito conteúdo de conhecimento voltado ao mundo da gestão pública, certo? Não tem dança, apesar de que a gente pode fazer uma dancinha também para engajar. Mas nesse momento lá tem muito conteúdo de gestão pública. Estamos no LinkedIn, estamos no Spotify, estamos aqui no YouTube, né, com muita informação também. Então segue a gente, dá um joinha, dá um ok para nos ajudar aí a fomentar mais ainda esse conteúdo voltado para a gestão pública. Então, nesse vídeo, nós vamos discutir os princípios da administração pública. Por que é importante a gente discutir os princípios? No primeiro vídeo, nós discutimos lá o conceito de Estado, o conceito de governo, como a administração ela é dividida, como a diferença, né, entre a gestão pública e a gestão privada. E é importante a gente discutir os princípios justamente para marcar essa diferença. Porque como nós discutimos lá, a gestão pública ela é regida por uma estrutura jurídica muito forte, muito ampla, que define exatamente o rito de ação dela. Então, eu não posso, dentro da gestão pública, sair fazendo o que eu quiser. Eu tenho que fazer aquilo que a lei me determina a fazer. Então, isso foi um ponto de diferença que nós discutimos lá em relação à gestão privada. Que lá a lei só estabelece o que ela não pode fazer. Aqui na gestão pública, ela estabelece o que nós devemos fazer. Então, há essa diferença conceitual, jurídica. Então, diante disso, é importante a gente entender os princípios, porque os princípios, ele é a base, ele é o sistema basilar que vai dar a estrutura de atuação das ações da gestão pública. Então, é muito importante a gente discutir os princípios. E quando a gente fala de princípios, surge a grande questão, o que é o princípio? O que é isso? Por que existem esses princípios? Então, eu fiz questão de trazer um conceito do Miguel Reale, um jurídico, um filósofo do direito, que nos esclarece que princípio são, pois, verdades ou juízos fundamentais que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos. Então, o princípio é justamente isso, é a estrutura, né? São os alicerces, as garantias de um conjunto de juízos. De um conjunto de leis definidas, nós vamos ter aquilo que é basilar, que é inalterável, que é os princípios de um determinado juízo, de uma determinada verdade, de um determinado conceito. Eles estão ordenados em um sistema de conceitos relativo a dada porção da realidade. No nosso caso aqui, a porção da realidade é esse mundo da gestão pública. Então, o que é que eu quero que vocês entendam inicialmente? É que a gestão pública ela tem um grande arcabouço jurídico que estabelece o que ela deve fazer e ela é regida basilarmente, ou seja, a sua estrutura tem um regimento pautado em princípios, que inclusive são princípios constitucionais, como nós podemos ver, são princípios constitucionais. Isso está presente na nossa Constituição. O primeiro princípio que nós vamos discutir aqui é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade define que a ação do Estado ou da pessoa enquanto gestor público necessita estar prevista em lei. É aquilo que eu já falei lá no nosso vídeo 1, quando nós tratamos do conceito de Estado, do conceito de governo e da diferença entre gestão pública e gestão privada. A ação dentro da gestão pública ela deve ser uma ação pautada na legalidade. Portanto, eu tenho que ter no pano de fundo uma estrutura jurídica que legitime aquela ação. Eu não posso sair, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho os recursos nas contas do governo. Vamos imaginar que eu sou um prefeito, eu tenho lá os recursos na conta do governo. E eu vou pegar esses recursos e sair gastando de maneira indiscriminada. Ah, vou comprar aqui um carro, vou comprar aqui uma casa. Não pode. Por quê? Porque não é da vontade individual do gestor. Ele tem que seguir um rito jurídico.
Daí o princípio da legalidade, que qualquer ação dentro da gestão pública, o ato, seja da própria estrutura do Estado, quanto do gestor em caráter individual, enquanto gestor naquele momento, como elemento pertencente a esse Estado, ele deve ser regido por um conjunto de legislação, por uma lei. Ele tem que ser um ato legal. Então, por exemplo, se a gente for observar a lei de utilização, por exemplo, de contratações, se eu preciso, por exemplo, construir uma estrada, eu não posso chegar lá e sair construindo essa estrada. Eu tenho que seguir um rito. Então eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado, eu tenho que fazer uma licitação, eu tenho que, dentro das legislações da lei de licitações, contrato uma empresa que vai executar aquele serviço seguindo uma estrutura planejada. Portanto, há um ato de legalidade nesse processo de contratação, né? Há um arcabouço jurídico por trás que regulamenta isso, certo? Portanto, talvez aqui eu sempre elenco como o princípio da legalidade como um princípio essencial para a administração pública. Isso é que marca, é como se fosse a marca desse tipo de gestão, né, que é a gestão pública. A marca dela é o quê? É a ação legal, é o princípio da legalidade, é o que garante que as ações estabelecidas pelo Estado possa estar amparada num conceito jurídico, né, estabelecido entre as partes, entre a sociedade. Então, o ato do Estado, o ato da gestão dentro do Estado, da gestão pública, deve ser embasada por um ato legal, por uma estrutura jurídica. Chamamos isso de princípio da legalidade. Sou um prefeito, vamos pegar aqui o exemplo de prefeito, sou um prefeito, e eu quero fazer, por exemplo, uma obra na cidade. Quero fazer uma escola. Eu posso chegar lá e construir essa escola do nada? Não. Eu tenho que ter um estudo, a lei exige o quê? Um estudo de viabilidade, tenho que ter um processo de licitação de contratação, tenho que ter um recurso disponível, tenho que ter um fluxo de pagamento da construção dessa escola. Então, ele pode fazer a escola, mas ele tem que seguir atos legais até chegar ao processo de construção dessa escola, certo? Isso aí a gente chama de princípio da legalidade. O segundo princípio da administração pública é o princípio da impessoalidade, que define que a ação do Estado ela deve ser impessoal, ela não deve ter um caráter pessoal. As ações ela devem manter os interesses públicos, o interesse coletivo. Então imagina aqui, eu sou um prefeito, vamos imaginar que na cidade não tenha asfalto. Aí eu sou um prefeito, eu vou lá e asfalto nessa cidade somente a minha rua. Esse ato é um ato impessoal? Não. Ele é um ato pessoal, né? Como é que a cidade toda está sem asfalto e eu asfalto exclusivamente a rua que o prefeito mora? Então, esse ato emandado do gestor é um ato pessoal, foi para garantir o seu interesse. Eu, prefeito, vou lá e emprego toda a minha família na prefeitura. Isso foi um ato de impessoalidade? Não. Foi um ato pessoal. Eu usei a estrutura do Estado para me beneficiar enquanto gestor. Portanto, aqui eu estou ferindo um princípio básico da administração pública, da gestão pública, que é a impessoalidade. Todo ato não deve ter um caráter pessoal, ele deve ter um caráter coletivo. Observa que um dos objetivos da gestão pública que nós discutimos no vídeo 1 era que a gestão pública ela trata sobre o interesse coletivo, né? A construção do bem-estar do interesse coletivo. E isso é pautado no princípio da impessoalidade. Então a gente viu aí o primeiro princípio da legalidade, todo ato deve estar subjugado, deve ser executado sob a égide de uma legislação. E o princípio da impessoalidade. Ou seja, os atos da administração pública elas não devem ter um caráter pessoal, elas devem ter um caráter coletivo e impessoal. Então, é o segundo princípio da administração. Um outro princípio da administração pública é o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal, diz que além de legal, ou seja, além de cumprir o ato da administração pública, além de cumprir o caráter legal, ele está previsto na legislação, o ato administrativo ele deve
ser aceitável do ponto de vista ético e moral. Esse princípio ele corresponde à aplicação de regras da correta administração, né, regida pela ética. Então, e às vezes esses princípios vão se confundindo, né? Quando eu faço, por exemplo, quando eu ultrapasso a regra de um princípio, né, eu acabo influindo em outros princípios. Então vamos lá. Eu sou prefeito, a minha cidade toda não tem asfalto, né, é um caos. Eu vou lá e asfalto somente a minha rua. Nesse momento, eu estou quebrando o princípio da impessoalidade, porque eu utilizei os instrumentos do Estado para me beneficiar. Assaltei somente a minha rua. Mas também eu infringi o princípio da moralidade, porque isso, entende, que é um conceito, às vezes, subjetivo no sentido de que toda a cidade está em um caos e eu assaltei só a minha rua. Isso não é ético, isso não é certo, isso não é moral. Então, o ato administrativo que está ligado à gestão pública, ele tem que ter um caráter legal, ele tem que ter um caráter impessoal e ele tem que ter um caráter moral. Além de atender a perspectiva legal, ele também tem que atender a perspectiva moral. Porque, vamos imaginar, nesse mesmo exemplo aqui da rua, eu posso ter feito esse asfalto da minha rua enquanto prefeito, de maneira legal. Eu fui lá, fiz uma licitação, contratei uma empresa, paguei a empresa conforme a regra manda, suas notas fiscais, toda a documentação certinha, paguei todos os impostos, tal, fui lá. Então o ato de executar a contratação para a construção lá da rua foi legal, dentro da legalidade. Beleza, eu não infringi esse princípio. Entretanto, diante do contexto de toda a cidade estar esburacada, quebrada, um caos, eu asfaltar somente a rua na qual eu moro enquanto prefeito, eu estou claramente infringindo o princípio da moralidade. Isso não é ético, né? Então, o princípio da moralidade tem esse conceito coletivo, social, certo? De não ultrapassar a barreira ética nas ações da gestão pública. Então, terceiro princípio, o princípio da moralidade. Vamos dizer, o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade. E nós temos o princípio da publicidade. A gestão pública, ela deve divulgar os atos praticados por meio das mídias para que possam ser reconhecidos pelos órgãos estatais competentes e por toda a sociedade. O princípio da publicidade é um princípio muito importante. Por quê? Porque na gestão pública, ele define, como nós vimos lá no vídeo 1, ela define que são instrumentos que são desenvolvidos, que são praticados, métodos, para cuidar da coisa pública, da coisa coletiva, para implementar políticas públicas para a construção de um bem-estar social para o coletivo. Portanto, se o bem é coletivo, o coletivo tem que saber o que acontece com esse bem. Então entra aí o princípio da publicidade. Todo o ato administrativo, já ação do governo, né, do Estado, ela deve ser divulgada de maneira clara para a sociedade e para os órgãos competentes, para os órgãos de controle. E isso foi muito aprofundado depois da criação da Lei da Transparência, que obriga os órgãos públicos a publicizar as suas ações no campo financeiro, no campo orçamentário, no campo fiscal, num contexto amplo, econômico, então, no campo de contratações. A Lei da Licitação também veio para dar mais publicidade a esse processo. Então, toda a ação do Estado, certo? Lógico que existem as suas exceções, como, por exemplo, em casos de guerra, ou em casos que pode ferir, de informações que possam ferir a soberania nacional, ou colocar em risco a soberania nacional. Isso, a própria lei já prevê que seja preservada para o próprio Estado, né? Mas as atividades legais, operacionais do Estado devem ser divulgadas, né? Isso está bem regido pela Lei da Transparência. Então, o princípio da moralidade e o princípio da publicidade.
E por fim, nós ainda temos um terceiro princípio, que é o princípio da eficiência. E aqui é um princípio muito interessante, porque o princípio da eficiência ele estabelece a necessidade de adoção de critérios técnicos e profissionais que assegurem o melhor resultado possível das ações do Estado. Por muito tempo, se criou um imaginário coletivo e social de que o Estado ele é ineficiente. E por que se criou essa tese? Porque como ele é, como nós acabamos de ver, regido por uma legislação que define o que ele deve fazer, essa legislação ela é muito processual, ou seja, o Estado, para implementar uma política pública, por exemplo, ele tem que passar por várias etapas legais, né, para que ele possa ter aquela política pública validada pela legalidade. Então, isso é às vezes moroso, né, há também as interferências políticas. Enfim, criou-se esse estigma de ineficiência. Isso também está ligado à construção dos padrões de gestão pública. Por muito tempo nós tivemos a questão patrimonialista do Estado, onde o Estado havia ali, só um parênteses para a gente poder entender essa eficiência. Quando o Estado se constitui, por exemplo, num período moderno da história da humanidade, ele se constitui enquanto Estado único, que muitas vezes estava confundido com o poder do próprio gestor, né, do próprio responsável. O poder do Estado era o próprio poder do rei. Então não havia claramente uma divisão entre o que era coletivo e o que era individual. Era como se tudo pertencesse naquele momento ao poder central absoluto ali. Então o modelo de gestão estruturada, né, isso está ali no período moderno, no período da expansão marítima, enfim, da constituição do capitalismo mercantil, ele se estabelece como um poder patrimonial, de fato. O Estado ele não tem posse propriamente dita, aquilo ali é do próprio, se confunde com a própria posse real. Depois há um modelo que se avança já depois do movimento iluminista, o modelo de Weber, que traz um modelo mais eficiente, né? Tentando introduzir nessa estrutura burocrática uma resposta de eficiência. Então nós tivemos, pegando um caso do Brasil, já na década de 90, posteriormente a implementação do modelo gerencial de administração pública, com a tentativa de gerar eficiência do Estado, ou seja, de tirar aquele Estado burocrático para um Estado mais eficiente. E foi incluída ali uma série de instrumentos que deu uma certa eficiência, né, sem necessariamente alterar a estrutura de legislação propriamente dito. Mas os próprios elementos inovadores que foram colocados naquele momento deu uma eficiência mais efetiva às respostas do Estado para a sociedade. E aí vem esse contexto na Constituição de 88, né, como resposta a esse Estado burocrático demais, que vinha ali de outro período da história brasileira, o princípio da eficiência. Ou seja, ele estabelece ali a necessidade que a atuação técnica dentro da estrutura do Estado seja feita de maneira profissional, para capacitar, para que se tenha o melhor resultado possível, para que as coisas aconteçam mais efetivamente, para que as políticas públicas possam ser implementadas mais eficientes. Parte dessa eficiência, por exemplo, é dentro do contexto de criação da formação da estrutura pública brasileira, como a valorização dos servidores públicos, isso no âmbito federal é muito eficiente, a formação dos servidores públicos federais, que deram ali tanto a formação propriamente dita, um exemplo disso é a criação nacional da Escola de Administração Pública, como também a própria valorização, né, as carreiras do setor público davam naquele momento ali salários melhores, vidas melhores, enfim. Então era justamente para você ter profissionais mais capacitados, para que você desse mais eficiência a essa gestão pública, né? Então a Constituição de 88 já introduz esse princípio em resposta a essa ideia, né, de um Estado burocrático, de um Estado atrasado, de um Estado devagar, né? Então introduz aí o princípio da eficiência. Então, pessoal, a gente encerra aqui esse vídeo dos princípios, evidenciando essa questão. Os princípios, a administração pública, ela vive sob a égide dos princípios da gestão pública, que são princípios constitucionais, né? Nós vimos aí o princípio da moralidade, o
o princípio da impessoalidade, o princípio da publicidade, o princípio da eficiência e o princípio da legalidade, né? Então esses princípios aí, eles norteiam as ações que são desenvolvidas dentro da gestão pública, tá? Lembrando, segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram, @DTR Softwares, estamos em todas as plataformas, no TikTok, onde mais? No Spotify, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e a plataforma que vai ser criada ainda, nós estamos nela também. Então, segue aí em todo lugar, gente, da melhor forma possível. Eu já pedi pro Valdez seguir a gente, ele já está seguindo, né? Segue a gente nas redes sociais, dá um joinha aí no YouTube para fortalecer aqui o nosso processo de conteúdo. Então, até o próximo vídeo.